Supremo decidiu sobre garimpo em terra indígena e em 10 minutos a internet entendeu tudo errado. Uns comemoraram dizendo que liberou geral, outros gritaram que o Supremo autorizou destruir floresta. Os dois erraram, porque o debate é mais grave, é mais interessante do que qualquer um dos dois lados pode imaginar, e isso cai na sua prova. Aqui, na Conhecendo a Polêmica, a gente sempre vai mostrar todos os lados da história. Então, o nosso tema é: o Supremo Tribunal liberou o garimpo em terra indígena? O que a decisão do Supremo realmente diz sobre os 5 problemas, as 5 brigas, as 5 tensões constitucionais dentro desse debate? É isso que a gente vai trabalhar aqui na Constituição na Polêmica. Eu vou direto ao assunto, a resposta ao tema. Não, o Supremo não liberou garimpo, mineração em terra indígena. O Supremo não autorizou o garimpo. O Supremo fez outra coisa, na verdade. Ele declarou que o Congresso está omisso há quase 4 décadas, devendo ter feito uma lei e, portanto, não fez, por isso a omissão. E o Supremo estabeleceu um prazo de 24 meses para o Congresso suprir essa omissão. Enquanto isso, ele, o Supremo, estabeleceu regras provisórias para um determinado território em relação ao povo chamado Cinta Larga. Esse é o problema, essa é a questão, e foi isso o que aconteceu. Então, sintetizando, aqui na sua tela, o STF não liberou mineração em terra indígena, o STF reconheceu a omissão do Congresso Nacional há aproximadamente 38 anos, fixou o prazo de 24 meses para o Legislativo fazer a lei, que não fez, e criou regras provisórias só para a terra indígena Cinta Larga, que pega ali Rondônia e o Mato Grosso. A resposta então é: ninguém foi liberado e o Congresso foi cobrado. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Qual é a norma central aqui no nosso debate? O artigo 231, parágrafo 3º da Constituição diz lá que a pesquisa, a lavra em terra indígena só pode acontecer com autorização do Congresso Nacional, com a oitiva das comunidades e participação nos resultados na forma da lei. Eu coloquei esse "na forma da lei" entre aspas, porque é exatamente a expressão que aparece lá, eu queria dar o destaque para vocês. O problema é que a lei nunca veio. Estamos, então, diante de uma norma de eficácia limitada, segundo aquela doutrina clássica, aquela doutrina tradicional do José Afonso da Silva, que fala normas de eficácia plena, normas de eficácia contida ou contível e normas de eficácia limitada. São aquelas normas que não produzem a plenitude de seus efeitos sem que antes venha alguma lei específica, alguma regulamentação específica. Então, essa é a norma, o 231, parágrafo 3º, que se encontra aqui no centro do nosso debate. Quem está participando nesse jogo aqui no Supremo Tribunal Federal? Então, nós temos uma associação indígena, que é a associação que representa o povo Cinta Larga, que afirma que sem lei, quem explora é o garimpo ilegal. Então, a associação, ela pede a regulamentação e alega que regulamentar é retomar o controle de quem deveria ter o controle, que são os povos indígenas, ou, no caso ali especificamente, aquele povo indígena Cinta Larga, ok? Então, regulamentar é retomar o controle a quem de direito, ok? A AGU e, portanto, aqui a União vai dizer que não há direito subjetivo à mineração, existe a possibilidade, mas isso não é um direito. E a AGU vinha afirmando que a decisão estava sendo lida como uma espécie de libera geral, o que, por sua vez, poderia levar a um maior problema na própria terra. Todos esses pontos é uma lista que eu vou aprofundar com vocês, ok?
Uma outra associação indígena, eu vou beber uma água enquanto isso você já dá o seu like. Uma outra associação indígena vai dizer que legalizar aqui não é a solução, porque isso pode, na verdade, fortalecer o garimpo. A DPU vai dizer que não cabe ao STF marcar prazo ao Congresso Nacional. Há um debate entre os ministros Flávio Dino e uma divergência apontada pelo Edson Fachin. E eh, uma das chaves aqui é exatamente o fato de que os próprios povos indígenas se dividem no que diz respeito ao tema, ok? Então, esses são os pontos que estão aqui em jogo e que a gente vai mostrar cada um deles. Então, primeira tensão, separação de poderes, o STF pode, dar prazo, escrever a regra. Segunda tensão, que tipo de decisão é essa? Terceira tensão, o paradoxo indígena. Quarta tensão, o que que é consulta ou o que é consentimento, né, vamos ver isso. Regular para combater o crime ou para acender o conflito ou para acentuar o conflito? Então, a primeira tensão sobre a separação de poderes, nós temos o Flávio Dino dizendo e afirmando, reconhecendo, na verdade, que a omissão ela já perdura por quase 4 décadas, né? Então, a gente está falando ali de aproximadamente 38 anos de silêncio e que a omissão de décadas revoga a Constituição pelo silêncio. O argumento aqui eu quero que você preste muito atenção, porque esse é um ponto central aqui no direito constitucional, no debate constitucional, que é o seguinte: pessoal, a omissão é uma forma de inefetivar a Constituição, me permita criar esse verbo aqui, é uma forma de não promover a efetivação da Constituição. Quando a Constituição ela não é efetivada, isso gera para a sua sociedade um sentimento de descrédito. Portanto, é uma violação do chamado sentimento constitucional. Autores de peso falam sobre isso. Quando um povo deixa de acreditar na sua própria Constituição, esse povo deixa de lutar por ela. E, portanto, a omissão, ela não apenas afeta aquela norma em específico, que deixa de ser efetivada, como afeta a Constituição como um todo, gerando um descrédito a ela. Então, a omissão constitucional é uma forma de transformar ou de dar ao texto constitucional um sentido que é oposto ao que o próprio texto pretendia. Portanto, e aqui eu vou colocar uma situação que pode ser meio estranha nos seus ouvidos, portanto, a omissão, ela pode levar a uma situação de mutação constitucional inconstitucional. Como assim, professor? Explico. Mutação constitucional é a alteração do texto da Constituição sem mudar, desculpa, é a alteração do sentido do texto sem mudar o próprio texto. A chamada mutação constitucional inconstitucional é quando muda-se o sentido dado ao texto, sem mudar o texto. Porém, esse sentido dado ao texto é contrário ao que a própria Constituição, ao que os próprios valores constitucionais definem, ok? Food for thought, é o que eu sempre falo aqui, né, alimento para o pensamento, tô colocando aqui um tema para você se aprofundar, ok? Então esse é um ponto, o silêncio da Constituição pode ser uma espécie de revogação da Constituição, não explícita, ok? Uma mutação constitucional inconstitucional, ok? Segundo ponto que o ministro Flávio Dino vai dizer é que a lei 13.300 do mandado de junção autoriza o STF a fixar condicionamentos, condições, e cita o precedente lá do Belo Monte, o outro mandado de junção. O ministro Fachin vai no sentido de que o mandado de junção, segundo o previsto a lei, não tem essa previsão, não comporta liminar, ok? Tema debatível, ok? B, ele vai dizer que desenhar um regime de mineração é escolha do legislativo e não do Supremo. O Supremo não poderia se substituir ao legislador estabelecendo um regramento.
Então, há um debate e uma divergência entre ambos, no entanto, há um consenso de que existe uma mora, ok? Portanto, existe uma omissão. E segundo, o prazo de 24 meses para o Congresso Nacional atuar. Nesses 2 pontos, houve consenso. A divergência é, uma vez reconhecida a omissão, até onde o Supremo Tribunal Federal pode ir efetivamente, ok? Então aqui na sua tela, o resumo das 2 posições, perfeito? Na sequência, a segunda tensão é: que tipo de decisão é essa que o Supremo adotou, seguindo o posicionamento do ministro Flávio Dino? Uma decisão em que o Supremo, ele, repito, não apenas reconhece a mora, não apenas fixa um prazo para o legislador, mas ele também estabelece um regramento provisório a respeito do tema, ok? A classificação mais segura sobre isso é de que, no reconhecimento da omissão inconstitucional, mais o que a lei e a doutrina falam sobre mandado de junção, estaríamos diante de uma posição concretista geral, ou seja, o Supremo supre a norma provisoriamente, ok? Daí ele dá concretude, daí concretista, geral, porque passa a ter efeitos amplos. Em termos de técnica decisória, outro tema de suma importância e que cai em prova, nós temos uma decisão aditiva. Esse termo decisão aditiva, ele vem do seguinte, volta aqui a tela para mim. Ele vem aqui do seguinte: quando o Supremo Tribunal Federal ou o juiz constitucional, ele verifica uma omissão, seja uma omissão total, seja uma omissão parcial, e ele, juiz constitucional, supre essa falta, ele, juiz constitucional, estabelece um regramento, ainda que provisório, ele está adicionando ao ordenamento normativo um regramento sobre um determinado caso, uma determinada situação jurídica, em relação à qual não havia esse regramento. Daí o termo aditivo, porque adiciona, acrescenta ao ordenamento normativo um regramento que até então não existia, ok? Esse é um termo, decisão aditiva, muito utilizado. O problema é que existe, como é muito comum no direito, como é muito comum no nosso meio, existe variações terminológicas e, por vezes, uma expressão é usada num lugar da outra ou é mais específica do que a outra, ok? Então nós teríamos como gênero as chamadas decisões normativas ou manipulativas. Há quem diga, olha como o tema é complexo, que normativa é gênero e manipulativa é espécie, dentro de manipulativa ainda aditiva. Há quem entenda que normativa e manipulativa é uma coisa e que aditiva é apenas mais um gênero, ok? O que me interessa aqui é você entender os conceitos, ok? Uma espécie mais fina seria a aditiva de princípio. Na decisão aditiva de princípio, o juiz constitucional ele reconhece a omissão, ele não estabelece um regramento detalhado sobre aquela situação jurídica, mas estabelece ali diretrizes gerais que devem nortear aquela situação jurídica enquanto a norma não foi elaborada, ok? Então, a aditiva de princípio seria uma decisão aditiva, porém não tão detalhada. Ora, a importância aqui é porque, se você defende uma adesão aditiva pura, digamos assim, você permite que o juiz constitucional entre num nível de detalhamento maior. Se você defende a adesão aditiva de princípio, você entende então que o juiz constitucional, ele não pode apenas reconhecer a omissão e permitir que essa omissão continue existindo, mas ao mesmo tempo ele não vai se substituir plenamente ao legislador, vai estabelecer só algumas diretrizes, enquanto o regramento não vem, ok? Professor, é uma diferença sutil, uma diferença pequena? É. Inclusive é uma diferença pequena ou sutil que depende muito do intérprete. Porque uma mesma decisão aditiva, dependendo das nossas posições, elas podem ser compreendidas de forma diferente. Se eu sou favorável a uma postura mais criativa, positivista não, desculpa,
proativa, criativa, proativa, ativista do judiciário, eu vou defender que o judiciário pode fazer uma adesão aditiva de princípio e uma adesão aditiva pura, né. Se eu tenho uma postura mais conservadora, eu vou dizer que o um pouco menos ativista, eu não vou nem dizer conservadora, eu vou dizer um pouco menos ativista, eu vou dizer que o juiz constitucional não pode entrar em tantos detalhes, deve se ater ao máximo uma adesão aditiva de princípio, ok? Esse então é um debate no plano aqui, da técnica decisória. Outra técnica que foi utilizada foi o apelo ao legislador, usando aqui uma expressão que vem lá do direito alemão, que é exatamente o fato de o juiz constitucional comunica ao legislador apelando para que ele supra a omissão dele próprio, ok? E eu coloquei aqui no final, a classificação que você escolhe já revela de que lado do debate você está, porque dependendo da sua posição, como eu falei, você pode ter uma postura mais ativista ou um pouco menos ativista, ok? Essa é a segunda tensão. A terceira tensão é o paradoxo indígena, que vai dizer o seguinte, né, o que nós tivemos aqui foi o seguinte: quem pediu a regulamentação foi uma organização indígena, só que outra organização indígena foi contra, né. O argumento aqui utilizado pelos 2 lados foi o seguinte: de um lado, a organização indígena que foi a favor disse que o de regulamentar o tema mineração, lavra da terra, é dar controle ao próprio povo indígena e, portanto, dá ao povo indígena o controle sobre o próprio território, ok? Esse é um ponto importante. Lembrando, galera, que o texto constitucional diz é que os povos indígenas têm o usufruto dessa terra, ok? De outro lado, a outra, organização indígena vai estabelecer ou vai dizer que, hã, legalizar a lavra fortaleceria, na verdade, os grupos de garimpo, os garimpeiros, levando o povo indígena a uma situação de se tornar refém ou dependente dessa mineração, o que a longo prazo poderia ser prejudicial ao próprio povo indígena, ok? Decidir explorar é autodeterminação ou é a lógica do explorador com outra roupa? Ou seja, a gente está aqui falando que é uma camuflagem, que é, na verdade, uma forma de continuar a exploração do povo indígena, só que com uma roupagem menos agressiva, né? São o debate dentro do próprio movimento indígena. Uma quarta tensão é entre consulta e consentimento. O 231, parágrafo terceiro, né, junto com ali a convenção 169, faz uma leitura mais literal, em que consulta é literalmente ouvir, né. Ouvir é a consulta e, portanto, é livre, prévia e informada. Foi a linha seguida pelo ministro Flávio Dino. Já o Fachin entende que essa oitiva, esse ouvir a comunidade, significa que a comunidade deve consentir. Isso estaria de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Botei aí 2 casos que são, referentes à Corte Interamericana, ok? Então existe uma diferença prática entre, de um lado, ouvir e, de outro lado, poder de veto, né. Consulta é apenas ouvir e consentimento é um poder de veto. Eu botei aqui, né, define se a última palavra é do Estado, que vai apenas ouvir o povo indígena, ou se é do povo indígena que tem o poder de consentir ou de vetar, né. Então, o empate que existe aqui é uma quarta tensão. A quinta tensão, e essa bem interessante, é sobre a regulação para combater o crime. Eu botei na forma de pergunta: regular para combater o crime? Veja, o ministro Flávio Dino, ele vai dizer que o vácuo de lei não impede a lavra na prática, mas, na verdade, entrega o território ao narcogarimpo. E nesse caso, regular seria tirar o oxigênio do crime. Porque quando você tem uma situação não regulada, mas que gera muito dinheiro, você está atraindo criminosos.
Quando você regula e fiscaliza e controla, você então está tirando o oxigênio, ou seja, aquilo que alimenta o crime, ok? Comando aqui, então eu botei aqui, comando retirar o garimpo ilegal com força, se necessário. E nesse ponto o ministro Fachin acompanhou, né, mesmo tendo divergido em outros pontos, ele entendeu o seguinte: olha, de fato, tem que retirar o garimpo ilegal e tem, de fazer isso, se for o caso, com o uso da força. Isso é um comando. A AGU, então, o posicionamento aqui é: anunciar sem lei pode acender o conflito, e a expectativa de liberou já intensificou tensões. Foi uma análise que a AGU disse lá na sua manifestação de que essa ideia de liberar já teria aumentado, inclusive, os conflitos locais, né. Ou seja, nós temos aqui o mesmo fato e 2 leituras defensáveis, né. Nesse caso aqui, entendendo que combater o crime seria um motivador para fazer a regulação. Como é que foi então a regra provisória estabelecida pelo STF, que foi a que prevaleceu, né? A exploração só pode ser feita por cooperativa indígena após consulta e aprovação majoritária. O teto é de 1% do território, naquele caso ali era aproximadamente 27.000 hectares, seriam passíveis de exploração. Precisa de licença ambiental, mais outorga do executivo, mais aval do Congresso Nacional, mostrando ali o mecanismo de controle, né, de pra ver a legitimidade, ver tudo isso. Quarto, receita de destinação coletiva, então é para a comunidade. Se autorizarem, terceiro, 50% do valor devido aos entes. E aqui o interessante é que desse valor retido, teria que fazer ali uma aplicação em pontos específicos, né, em alguns temas específicos. E a fiscalização do Ministério Público Federal, tá bom? Importante aqui para vocês. O debate ficou, aliás, eu falei fiscalização do Ministério Público Federal, esse é um tema ótimo para a MPF, para Magistratura Federal da Primeira Região, para a AGU, por causa de procurador federal, ok? Porque, por causa da FUNAI, IBAMA e tantos outros, eh, outras figuras, agentes no sentido genérico, tá, que atuam nesse cenário, beleza? Então, cai bastante. E obviamente na magistratura estadual, dessas regiões, em alguns casos pode ter repercussão também, beleza? O remédio da omissão pode gerar nova doença. Opa, terminei não pegando a pergunta original, né. O debate ficou em: o STF pode isso? Né, a pergunta constitucional real. Quando um direito garantido vira letra morta, por inércia de outro poder, quem paga a conta do silêncio? Né. Então, o que o Supremo fez nesse caso é: há um silêncio, esse silêncio não pode levar a uma inefetividade da Constituição, não pode levar a uma inefetividade dos direitos dos povos originários e, portanto, o Supremo teria legitimidade, com base nisso, a suprir essa omissão através de uma regra provisória, de um regramento provisório, enquanto o poder que é titular desse regramento, o poder legislativo, não atuar, ok? Mas ainda assim fica o problema, né? O remédio da omissão pode gerar nova doença, o juiz no lugar do legislador. Esse é um dos debates mais severos que a gente tem no direito constitucional ainda hoje, ok? Então, veredito aqui técnico, camada por camada, ponto a ponto. Mora houve uma mora? Houve a inércia? Sim. Prazo? Sim. Então esse é um ponto forte, ok? Regime detalhado dentro do mandado de junção. Aqui nós temos a crítica do ministro Fachin como uma crítica sólida, né, que seria o o juiz substituindo o legislador, ok? Ele foi vencido, lembra que eu estou falando, ele foi vencido, mas é uma crítica sólida, ok? Consentimento versus consulta, né? A leitura do Fachin de que deveria ser o consentimento está mais alinhada ao direito internacional dos direitos humanos, ok? E aí vale a pena, para quem tem direitos humanos na prova, ir atrás dessas decisões.
nós aqui, o que que pode cair em prova que me parece interessante para você? Então vamos lá. Primeiro, os temas. Quais são os temas, né? Primeiro, eficácia das normas constitucionais, especialmente de eficácia limitada. O mandado de junção, posições concretistas e não concretistas. Omissão inconstitucional e técnicas decisórias, nesse caso aqui especificamente, decisão aditiva e o apelo ao legislador. O tema direitos territoriais indígenas, mais o bloco de convencionalidade, trazendo aí as convenções internacionais de direitos humanos, ok? E o grande diferencial para você é saber nomear a técnica decisória e defender os 2 lados desse debate. Você saber os 2 lados, até porque a depender do perfil institucional do concurso que você for fazer, você precisa ter uma posição mais clara, né. A posição neutra cabe à magistratura, posição mais inclinada para um lado ou para o outro pode ser, por exemplo, a AGU, pode ser, por exemplo, o MPF, depender do contexto fático, ok? Então você precisa ter esse tipo de, sensibilidade, percepção e jogo de cintura. O STF não fechou o tema, transferiu o relógio para o Congresso Nacional, 24 meses, né. E aqui eu botei aqui CTA, né, que é uma linguagem nossa aqui, que é o call to action, né. O meu convite a você é: se inscreva no canal, me ajude a multiplicar a quantidade de inscritos e responda a questão discursiva aqui, que eu fixei para vocês, ok? As melhores respostas eu comento. A pergunta é: em até 6 linhas, que é o normal numa prova, no mandado de junção, o STF pode não apenas reconhecer a omissão do Congresso, mas também fixar um regime provisório detalhado, teto de área, cooperativa, repartição de receita, até que a lei seja editada? Distinga as posições concretistas e não concretistas e diga qual é a mais defensável à luz da lei 13.300 e da separação de poderes. Fundamente, e aí eu corrijo as 3 melhores respostas, ok? Professor, mas foi isso que você explicou. Exatamente. Eu quero que você tenha o trabalho e o exercício de colocar em prática no papel, beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá aquele like e até o próximo Constituição na Polêmica, trazendo todos os temas que são relevantes, temas quentes, temas que podem cair na sua prova e te dando aqui todos os lados para você estar muito bem preparado, beleza? Um beijo e até a próxima.